Memórias, fresta carnal. Os passos de Rhys ecoavam pelos corredores vazios do castelo. Fortes, seguros, certos. Ele não andava mais como antes, pisando nas bordas, tentando não fazer barulho, tentando não ocupar espaço. Agora, ele era o guarda-costas da princesa, e um guarda-costas anda com autoridade. Cada batida das botas contra a pedra fria dizia uma coisa. Eu tenho permissão para estar aqui. Mas, no fundo, Rhys sabia que aquilo não era a verdade absoluta. Não nos aposentos reais. Ali, ele ainda era um visitante, um convidado, nunca dono. As ordens do rei foram bem claras. Ele pediu. Ele lembrou, enquanto virava um corredor iluminado pela luz da tarde. Vá até os aposentos reais e chame a Maia para mim. Simples. Não era qualquer guarda que recebia essa ordem. Os aposentos reais eram proibidos para a maioria. Apenas os guardas mais confiáveis, os escolhidos a dedo, pisavam naquele chão. E o rei escolheu ele. Os outros diriam que era confiança. Rhys sabia que era mais do que isso. Era um teste, uma honra. E também uma armadilha. Porque se ele errasse, se fizesse algo errado, se deixasse escapar o que sentia, tudo poderia acabar. Rhys apertou a mandíbula e continuou andando. O coração batia mais rápido agora. Ele sabia o que o esperava. Sabia que ia ver ela. E sabia que, depois daquele dia, nada seria igual. Vou ver você. Sei que vou. Mas ver você nos seus aposentos é diferente. É o seu quarto. O seu cheiro. A sua cama. O rei mandou eu te chamar. Ele não sabe. Ele não sabe que quando a porta fecha, você é minha. E eu sou seu. Completamente. Loucamente. Segura. Segura. Tenta se conter. Você é guarda dela. É o que todo mundo vê. Mas a gente sabe a verdade, não sabe? Eu te amo. E quando eu te ver, vai ser muito difícil não tocar em você. Rhys continuou andando, mas a mente já havia escorregado para dentro de si mesmo, para a única vantagem que aquela função de guarda-costas lhe dava, a única que realmente importava: acesso. Ele nunca poderia estar nos aposentos reais, nunca. Sua posição, seu sangue, sua origem, tudo o mantinha do lado de fora. Ele era útil, leal, forte, mas não era nobre. O rei disse que ela estaria na sala de treinamento da sua realeza. Por que a sala de treinamento? Ela nunca me falou de lá. Isso é estranho. Muito estranho. Que treinamento é esse? Com quem? Por que ali? Meu coração tá acelerado. Tá quente. Não é ciúmes. A quem eu quero enganar é ciúmes, sim. Eu admito. É ciúmes. E é desejo. É medo. É tudo junto. Eu vou chegar lá e vou ver você. Mas que tipo de treinamento você faz numa sala fechada, sozinha? Com alguém? Com quem? Chega, para. Para com isso. Eu confio nela. E ela é minha. E eu sou dela. Mas e se... Não, não. Vou chegar lá, vou ver. E aí eu descubro. Cada passo deixava a mente mais turva, mais pesada. Até que ele chegou. A porta de madeira escura, entalhada com os símbolos da família real, estava entreaberta. Uma fresta. Apenas uma fresta. Rhys deveria bater, anunciar, fazer o protocolo. Mas algo o fez parar. O silêncio. Não era um silêncio vazio.
Era um silêncio cheio. Ele colocou a mão na madeira, empurrou, devagar, só o bastante para ver. E o mundo, mais uma vez, parou. Maya. Ela estava ali. Meu Deus, o mundo sumiu. A sala de treinamento real, as janelas altas, a luz dourada banhando a pedra, tudo desapareceu. Só restou ela, no centro daquela luz, movendo-se. Não era um treino, não era um exercício, era uma dança, lenta, fluida, perigosa. Cada movimento dela entrava na pele de Rhys como fogo. Os braços se estendiam e ele sentia a vontade de segurar. O corpo girava como água e ele imaginava as mãos deslizando pela mesma curva. A respiração dela escapava dos lábios entreabertos, funda e ritmada, e Rhys prendeu a sua. Cada suspiro dela era um segredo que ele queria arrancar com a boca. A roupa era leve, fina, quase nada. O tecido se moldava a cada curva, a cada inclinação, a cada alongamento que fazia o sol dançar sobre a pele quente dela. O cabelo claro, solto, fios caindo sobre o rosto rosado. Suor brilhando no pescoço, no colo, entre os seios. Movimento, brilho, fogo. Perfeita. O pensamento não veio como um soco, veio como um incêndio. Rhys não conseguia respirar, não conseguia piscar, não conseguia pensar em mais nada além de... Ai, assim... Você me mata. Amor, você sabe o que faz comigo. Não, você não sabe. Cada movimento seu, cada curva, cada suspiro, é pra mim, não é? Tem que ser pra mim. Essa roupa, esse suor, essa boca entreaberta. Você quer me matar, não quer? Porque tá conseguindo. Meu coração não cabe no peito. Meu sangue virou fogo. Minhas mãos estão tremendo. Eu quero atravessar essa porta. Quero te pegar de jeito. Quero sentir seu gosto. Quero ouvir você gemer meu nome. Mas não posso. Ainda não. Se eu entrar agora, eu não vou conseguir parar. E aí você vai me matar de vez. Porque você é meu paraíso. Rhys não conseguia se mexer, não conseguia piscar, não conseguia respirar. Sua mão ainda estava na porta, mas ele não entrava, não podia, porque se entrasse... Eu não posso entrar. Eu não posso. Se eu entrar agora, não vou conseguir fingir. Não dessa vez. Meu corpo não obedece mais. Meus olhos vão entregar tudo. Minhas mãos vão tremer. Minha voz vai falhar. Eu vou olhar para você e você vai saber. Vai saber o que eu tô pensando. Vai saber o que eu quero fazer. Vai saber que eu não tô mais no controle. Porque você é meu vício, meu desejo ardente, minha loucura. E se eu entrar agora, eu não vou querer sair. Nunca mais. Dentro do peito, algo roncava como um animal acordado depois de anos. O desejo que ele alimentava com migalhas, que ele mantinha trancado em gaiolas de disciplina e dever, agora sacudia as grades. A verdade veio crua, sem filtro, sem vergonha. Não era mais o olhar ingênuo do menino debaixo da árvore. Não era mais o aperto no peito que ele não sabia nomear. Agora era fogo. Agora era carne. Agora era fome. Eu quero você. Assim. Agora. Do jeito que você tá. Suada. Ofegante. Com essa roupa que não esconde nada. Eu quero sentir você completamente. Quero morder sua boca. Quero arrancar essa roupa, rasgando o tecido com força. Quero você por cima de mim, por baixo, de lado,
de todo jeito. Eu quero ouvir você gemer. Quero sentir você tremer, tremer muito mais de uma vez. Quero marcar você. Quero que todo mundo olhe para você amanhã e saiba, mesmo sem saber, que você é minha, só minha, completamente minha. E eu não tô nem aí pro rei, nem pra sala, nem pra missão. Eu só quero você, do jeito mais sujo, do jeito mais lindo, do jeito mais verdadeiro. Porque te amar assim é a única coisa que faz sentido. Assim, um pouco mais. Ele vai gostar desse movimento. Ele sempre gosta quando eu me mexo assim. Tomara que o meu pai mande ele hoje. Quero ver a cara dele quando me vê suada. Quando me vê assim. Ele vai me chamar de gostosa. Eu sei que vai. Ele sempre chama. E eu vou fingir que não ouvi, só para ele repetir. Fiz tudo isso por você, Reese. Cada alongamento, cada curva, cada suspiro. Foi tudo pensando em você. Você vai chegar, vai me ver, e eu vou ver seu olho escurecer. E vou saber que você quer me pegar ali mesmo. Mesmo com todo mundo por perto. Mesmo sendo errado. Porque eu também quero. Do mesmo jeito. Do jeito mais sujo. Vem logo, Reese. Vem logo. Eu tô ficando louca esperando você. Ela tá falando de mim? Ela fez isso pra mim? Cada movimento, cada curva, cada suspiro, foi tudo pra mim? Meu Deus, ela quer que eu veja. Ela quer que eu deseje. Ela quer que eu enlouqueça. E tá conseguindo. O sangue não para no lugar. Minhas mãos estão suando. Minha boca tá seca. E lá embaixo, se ela soubesse o que tá fazendo comigo agora, ela ia adorar. Cada alongamento, cada movimento, ela imaginou eu olhando. Ela imaginou eu chamando ela de gostosa. E eu chamo, porque ela é. Porque ela é a coisa mais gostosa que Deus colocou nessa terra. E ela sabe. Ela sabe o poder que tem. Ela sabe que eu tô do outro lado dessa porta. Ela sabe. Ou será que não? Se eu entrar agora, ela vai fazer uma loucura. Ela vai vir pra cima de mim. Ela vai me beijar. Ela vai querer mais. E eu vou dar. Vou dar tudo. Vou entregar minha alma. Vou rasgar essa roupa dela com as mãos. Vou beijar cada parte suada desse corpo. Vou gemer o nome dela bem alto. E não ligo pra quem vai ouvir. Mas não posso. Ainda não. Porque se eu entrar agora, não tem mais volta. Nós dois vamos explodir. E esse castelo inteiro vai saber. O rei vai saber. Todo mundo vai saber. E eu não tô pronto. Mas é difícil. Como é que eu saio daqui agora? Como é que eu finjo que não ouvi? Como é que eu olho no olho dela depois disso? Eu não consigo. Eu não vou conseguir. Ela me quebrou. Com uma frase. Fiz tudo por você. Ela me quebrou. E reconstruiu. Do jeito dela. Do jeito mais ardente. Do jeito mais cruel. Eu te amo, Maya. Com essa loucura toda. Com esse fogo todo. Com esse desejo que não cabe mais em mim. E se ela soubesse que não é de agora, que nunca foi, que esse desejo que eu tenho já era meu muito antes dela perceber. Ela pensa que começou nesses encontros escondidos, nesses beijos roubados. Não. Começou antes. Muito antes. Eu sei exatamente o dia, o lugar, o segundo. Ela estava debaixo daquela árvore, no jardim. O livro apoiado nas pernas. O vento brincando com os cabelos claros dela. Ela nem me viu. Nunca via. Mas eu vi. E naquele momento, algo mudou. O peito apertou. E o fogo começou. Foi ali, naquela sombra, naquele vento, naquele jeito que ela existia sem saber que eu existia, que o desejo deixou de ser inocente e virou carnal.
Se ela soubesse disso, se ela soubesse que eu guardo aquele dia comigo como uma chaga doce, o que ela faria? Ela riria? Ficaria com vergonha? Ou ela viria para cima de mim? Eu sei o que ela faria. Será que ela olharia nos meus olhos, passaria a mão no meu peito e diria: então me mostra como foi me desejar naquele dia? E eu mostraria, com gosto, com fúria, com todos os dias desde aquela árvore. Se ela soubesse, ela nunca mais olharia para mim do mesmo jeito. Porque agora não é mais desejo, é memória, é carne, é história. Ela é minha e sempre foi. Muito antes dela saber, muito antes daquela árvore. Já era. Eu só não sabia o nome. Agora sei. Se chama fogo. Se chama ela. Se chama Maya. Rhys se afastou da sala de treinamento, o peito pesado, a respiração quente. Ele olhou para o horizonte e a memória não pediu permissão. Ela veio, como um rio que rompe a represa, como fogo que não pede licença, como o vento que levou a promessa dele naquele dia e nunca devolveu, porque ele sabia. Sabia exatamente qual foi o dia em que tudo mudou. O dia em que o desejo deixou de ser apenas olhar, deixou de ser inocente e começou a ser carnal. O som rítmico da madeira sendo talhada preenchia a sala de treinamento do castelo. Cada batida seca ecoava entre as paredes de pedra, não como barulho, mas como o pulso de um coração antigo. Como se o próprio castelo estivesse vivo, como se estivesse esperando. O avô de Rhys trabalhava com a paciência de quem já viu reinos caírem e guerreiros virarem lendas. As ferramentas firmes entre os dedos calejados, o olhar fixo, a alma distante. Ele restaurando a sala que tantos heróis haviam marcado com seus passos, suor e sangue. E Rhys nem olhava para o avô. Seus olhos já estavam em outro lugar. Sempre estiveram. Sempre estiveram. Rhys, você disse que queria vir comigo para me ajudar a consertar essa máquina. Mas até agora você só ficou aí parado, encantado com essa sala de treinamento. O que foi, garoto? Deixa o vovô adivinhar. Já está sonhando com o dia do teste, não é mesmo? Eu sei que é difícil se concentrar. Essa sala é bonita mesmo. Tem aquele ar de início de um sonho. Mas me ajuda aqui primeiro. Depois você sonha. Combinado? Me passa a chave inglesa. É que ficar aqui, sabendo que um dia eu vou treinar de verdade nesse chão, me dá uma sensação, sei lá, como se eu já tivesse mais perto. Eu sei, meu neto, eu sei. E você vai chegar lá, viu? Você tem talento, tem força e tem o que muitos não têm, coração. E o vovô vai estar na primeira fila aplaudindo sua vitória. Mas agora, com todo esse coração, me ajuda a colocar essa engrenagem no lugar, tá? Porque máquina parada não ajuda ninguém. E você vai precisar dela funcionando quando vier treinar aqui, não vai? Tá bom, vovô, eu vou me concentrar. Me desculpa, é que às vezes a mente voa longe. Mas o senhor tá certo. Primeiro a máquina, depois os sonhos. Me fala a ferramenta que o senhor precisa e eu vou passar. Rhys respondeu por automático. A boca disse sim, vovô, mas a alma já estava em outro lugar. Sempre esteve. Desde pequeno, ele ia ao castelo com um avô sempre que era chamado para consertar algo. A desculpa era ajudar, e ele ajudava sim. Nunca deixou o avô na mão, mas não era por isso que ele ia. Ele nunca esteve ali pelos reparos, nunca precisara estar. Ele estava por outra razão, uma razão que ele ainda não tinha coragem de dizer em voz alta, uma razão que respirava, sorria e morava nos jardins do castelo. Vovô,
Depois que a gente terminar aqui, o senhor se importa se eu der uma volta pelo castelo? Só um minutinho, nada demais. É que eu queria passar perto do quartel da Guarda Real, só para ver, só para sentir como é. Saber que um dia eu vou estar ali já ajuda, sabe? Me dá um gosto de como vai ser, me dá força. O senhor entende, não entende? Eu sei, meu neto. Eu sei o que você quer ver lá. E não é o quartel, não. Mas tudo bem. Você pode dar uma volta sim. Só toma cuidado, viu? Não podemos perder o contrato com o Thorroven. Esse contrato é importante. É ele que paga nosso pão. Então vai, mas não demora. E não arruma confusão, hein? E quando voltar, volte mais forte. Os pés deslizaram no chão de pedra com a leveza de quem aprendeu cedo que o silêncio é a maior das armaduras. O corredor lateral se abriu diante dele como uma promessa, e além dele, os jardins internos. Um lugar que o garoto já conhecia melhor do que o próprio bolso. Cada curva, cada rachadura nas paredes, cada ponto exato onde a luz do poente se derramava como mel derretido, como se o sol também tivesse um lugar favorito. 2 anos. Faz 2 anos que eu não vejo ela. O vô não foi chamado para o castelo nesse tempo. E eu só podia imaginar como ela está agora. Será que mudou muito? Será que ainda lê debaixo daquela árvore? Será que o cabelo ainda brilha com o vento? Será que ela ainda lembra da nossa promessa? Ou já esqueceu? 2 anos é muito tempo. Ela deve estar diferente, mais alta, mais mulher. Meu coração não para. Vou ver ela, agora, depois de 2 anos. Por favor, lembra de mim, porque eu nunca esqueci você. O coração começou a bater mais rápido. Sempre assim, como se o peito dele soubesse de algo que a razão ainda insistia em negar, como se a carne tivesse memória antes mesmo dos olhos verem. E então ele chegou. O mundo prendeu a respiração. As folhas pararam de dançar. A luz pareceu ficar mais dourada. O tempo simplesmente se ajoelhou, porque ali, debaixo da grande árvore que abriu os braços para o céu, estava ela, e nada mais importava. Ali. Debaixo da grande árvore que abria seus braços para o céu como uma sentinela ancestral. Suas folhas formavam um dossel vivo, um teto de ouro e esmeralda que filtrava a luz e a transformava em algo sagrado. Maia. Ela estava sentada na grama, os joelhos levemente erguidos, um livro apoiado contra as pernas, não como um objeto qualquer, mas como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Como se entre aquelas páginas houvesse um segredo que só ela conhecia. Os dedos dela percorriam as linhas com uma delicadeza que doía. Cada toque, uma carícia. Cada virada de página, um suspiro. O vento desceu. Devagar. Respeitoso. Brincou com os cabelos claros dela, fios de luz dançando no ar como se o próprio tempo quisesse fotografar aquele momento. Ruiz parou. O coração não batia mais. O peito não respirava mais. O mundo inteiro apertou o silêncio. Porque ali, debaixo daquela árvore, depois de 2 anos de ausência, ela não era apenas linda. Ela era inegável. E Ri soube naquele instante que não importava quantos anos passassem. Ele nunca seria capaz de desviar os olhos. Uau! Não é só uau. Eu não sei o que é. Meu peito tá doendo. Meu coração tá batendo estranho. Minha mão tá suando. Eu não consigo desviar o olhar. Ela é a coisa mais linda que eu vi na minha vida inteira. E eu não tô mentindo. Não é brincadeira. Não é besteira de garoto. É verdade. Dói de tão verdade.
Eu quero ficar aqui para sempre, olhando ela, só olhando. Porque, se eu chegar perto, eu não sei o que eu faço. Eu nunca senti isso antes. O que é isso, Deus? O que ela fez comigo? Ela nem sabe que eu existo. E eu já tô perdido. Completamente perdido. Uau! A palavra escapou como um sopro. Ele nem reconheceu a própria voz. Ela tinha mudado. Não era mais a menina de antes. Aquela que ele via correr pelos corredores com os joelhos ralados e risadas soltas. Ali, sob a sombra da árvore, havia alguém diferente. Havia algo nela agora. Uma quietude que não era fraqueza. Uma calma que parecia vir de um lugar profundo, como um rio que corresse forte sob uma superfície serena. Mais forte, mais inteira, mais incrível. O peito de Ruiz se apertou com uma sensação que ele ainda não sabia nomear. Era como se algo tivesse se expandido ali dentro, ocupando espaço demais para caber. Bom, intenso, aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. Ela mudou. Meu Deus! Como ela mudou! O rosto dela não é mais de menina. É de alguém que já sabe coisas que eu não sei. Os olhos ainda têm a mesma cor, mas tem algo neles agora. Algo mais fundo, mais pesado, mais bonito. O cabelo ainda é claro, ainda brilha, mas cai diferente, mais solto, mais, sei lá, mais mulher. O jeito que ela senta, o jeito que ela segura o livro, os dedos dela. Os dedos são mais longos agora? Ou é impressão? Não, não é impressão. Tudo nela ficou mais tudo. O ombro, o pescoço, o jeito que a roupa cai sobre ela. Ela nem é grande, mas parece maior agora, como se tivesse crescido por dentro também. E eu tô olhando ela e não consigo acreditar que é a mesma pessoa. É a mesma, mas não é. 2 anos atrás, ela era uma menina bonita. Agora ela é uma coisa que aperta meu peito de um jeito que dói. Dói bom, dói gostoso. Dói como se eu quisesse sentir essa dor para sempre. Ela tá lendo, tão concentrada, tão calma. Ela não sabe que eu tô aqui. Não sabe que eu tô olhando. Não sabe que eu tô apaixonado. Do jeito mais idiota. Do jeito mais intenso. Do jeito que não tem cura. Ah, Maia, você não faz ideia do que faz comigo. E o pior é que eu nem quero que você saiba. Porque se você soubesse, eu não ia aguentar. Não era só o rosto, não era só a luz brincando nos cabelos dela, não era só os lábios se movendo em silêncio, acompanhando as palavras do livro, como se aquelas histórias fossem sagradas. Era mais, era tudo, era o jeito que ela existia, como se o mundo ao redor dela ficasse mais real, como se o ar perto dela fosse mais leve. Como se o tempo, quando ela estava por perto, finalmente soubesse para onde ir. Por alguns instantes, poucos, preciosos, eternos, tudo fazia sentido. O castelo, a solidão, os 2 anos de espera, tudo. Foi então que ele percebeu, não com os olhos, não com a razão, foi com a alma. Foi com o peito apertado, o coração desgovernado, a respiração presa. Ele percebeu que não estava olhando para uma garota bonita. Ele estava olhando para o lugar onde ele queria ficar para sempre. E que, dali em diante, nenhum outro lugar serviria. Ao redor da árvore, posicionados com a discrição de quem nasceu para aquilo, alguns soldados mantinham guarda. Posturas firmes como muralhas. Olhos atentos percorrendo o jardim,
Cada folha, cada sombra, cada movimento. Mãos relaxadas, mas prontas. Protetores. Rhys observou aquilo em silêncio. E dentro dele, algo mudou. A admiração nos olhos começou a se transformar, como ferro sendo forjado no fogo. As feições suaves se endureceram. Não era raiva, era algo mais pesado, algo que desceu pelos ombros dele e se assentou ali como uma armadura invisível, fria, necessária, inevitável. Os dedos se fecharam lentamente, punho, e naquele aperto Rhys fez um juramento que ninguém ouviu, mas que o tempo nunca apagaria. Um dia eu vou estar ali. Não como espectador, não como menino espiando por trás das colunas, como guarda, como protetor, como o escudo entre ela e o mundo. E quando esse dia chegar, ninguém vai proteger ela melhor do que eu. Essa é minha promessa. Para ela, para mim, para o destino que ainda não sabe o que vai acontecer. Mas eu sei, eu já sei, vai ser eu. Seus olhos voltaram para Maia, e naquele momento a dureza se desfez. Deixou espaço para algo mais suave, mais profundo, algo que vinha de um lugar que ele mal compreendia, mas que sabia, com todas as fibras do seu ser, que era verdade. Você nem sabe que eu existo. Não sabe que eu tô aqui. Não sabe que eu tô olhando. Mas um dia você vai saber. Um dia você vai olhar para mim e eu vou estar ali, do seu lado, na sua frente, onde ninguém mais consegue chegar. E quando esse dia chegar, eu não vou deixar nada te tocar. Nada. Nem um fio de cabelo seu vai cair sem que eu esteja lá para segurar. Nem uma lágrima sua vai escorrer sem que eu enxugue. Nenhum perigo vai chegar perto sem passar por mim primeiro. Porque eu vou ser seu guarda, seu escudo, sua sombra, seu, completamente seu. Mesmo que você nunca saiba, mesmo que você nunca me olhe, mesmo que você nunca diga meu nome, eu vou proteger você, com minhas mãos, com meu peito, com minha vida. Essa é minha promessa, e eu nunca quebro uma promessa. Rhys ficou ali por mais alguns instantes. O último olhar. Para a garota debaixo da árvore. Para o livro entre os dedos dela. Dedos que ele um dia, quem sabe, teria permissão para tocar. Para a paz que emanava dela como o calor de uma fogueira em noite de inverno. Guarda na memória. Guarda tudo. Porque isso é o que vai te manter de pé. Então, ele se virou. Voltou pelo mesmo corredor por onde veio. Mas não era o mesmo menino que havia entrado. Não. Aquele menino havia ficado para trás, enterrado debaixo daquela árvore, ao lado do coração que ele deixou cair aos pés dela, sem ela nem perceber. Os passos agora tinham peso. Os ombros, propósito. Dentro do peito, onde antes havia apenas curiosidade vaga e sonhos de menino, agora ardia uma promessa, viva, quente, feroz. Uma promessa que ele carregaria como espada, não para ferir, mas para proteger. Lá longe, o som da madeira sendo ajustada ainda ecoava pela sala de treinamento. O avô trabalhando, o mundo seguindo. Mas Rhys já não estava naquele mundo. Ele já vivia no futuro, no dia em que cruzaria aqueles jardins com armadura e juramento, no dia em que seus olhos encontrariam os dela e ele não precisaria mais se esconder. Até lá, ele jurou em silêncio. Até lá, eu vou me tornar alguém digno. Digno daquele posto. Digno daquele olhar. Digno dela. O corredor se fechou atrás dele. A luz do poente morreu devagar. E o castelo inteiro, sem saber, havia acabado de testemunhar o nascimento de algo que ninguém poderia parar. O começo de tudo.